o povo de Judá novamente aos mandamentos, a trazer novamente esse povo à verdadeira adoração e ao verdadeiro culto. Nós vamos perceber que dentro do chamado do profeta Jeremias, ele está sendo preparado para ser um sacerdote. É bem interessante que todo sacerdote, quando ele vai iniciar o seu ministério, 5 anos antes, ele é separado para um intensivão, para um estágio. Porque ele vai começar a ser chamado com 25 anos e aos 30 ele vai começar a exercer o ministério. Dos 25 anos até os 30, o estágio é de estudos. Porque ele vai ser um sacerdote, então ele precisa entender de medicina. Porque é ele que vai tratar com algumas enfermidades do povo, e dentre elas a principal era a lepra. É ele que vai separar aquele que está leproso e aquele que vai fazer o diagnóstico também para ver se ele está curado e poder ser restabelecido ao convívio da sociedade. Dos 25 aos 30 anos, o sacerdote também precisa estudar acerca de veterinária, porque é ele que vai receber das ofertas os animais que não podiam ter defeitos, os animais que não fossem doentes para ser ofertado ao Senhor. Dentro dos 25 aos 30 anos, ele estudava acerca de leis civis, porque ele também tratava de questão acerca da sociedade. Observe que Jeremias está sendo preparado para ser um sacerdote, mas nós precisamos entender que o homem na terra ele traça os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Porque o Senhor vai dizer para Jeremias, antes que tu fostes gerado no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da matriz, eu te consagrei e te dei, não como sacerdote, mas como profetas às nações. Jeremias vai até relutar com Deus e vai dizer, Senhor, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. O interessante é que nós acabamos de dizer que o sacerdote ele é chamado a partir dos seus 25 anos e vai exercer ministério a partir dos 30. E Jeremias está dizendo que não sabe falar e que não passa de uma criança. Na realidade, o que Jeremias está dizendo é que ele não sabe profetizar juízos, porque ele não foi preparado para ser um profeta, ele foi preparado para ser um sacerdote. Então ele está dizendo, olha, eu sou uma criança, eu sou muito novo para exercer o ministério profético, porque toda a minha vida eu fui preparado para ser um sacerdote. Mas Deus vai dizer para Jeremias, não diga que você é uma criança, porque aonde eu mandar tu ir, tu vai ter que ir, e tudo que eu mandar tu falar, tu vai ter que falar. Eis que hoje eu coloco as minhas palavras na tua boca, Jeremias, e não temas diante deles, porque eu serei contigo, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem que Deus coloca na boca de Jeremias é uma mensagem popular, porque é uma mensagem de conserto, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem que vai fazer com que o povo se volte para Deus, porque o povo havia se apostatado, o povo começou a adorar outros deuses, a qual o Senhor já havia abominado. O povo se desviou dos caminhos, dos preceitos do Senhor, e a mensagem que Jeremias vai trazer é para que esse povo se volte para Deus, porque Deus está preparando o cativeiro.
Deus está preparando uma nação, caso Judá não venha se arrepender, que vai usar como uma vara de disciplina para poder tratar com esse povo, caso eles não viessem a se arrepender. E a ordem de Deus agora para Jeremias é: se coloque na porta do templo, e todos aqueles que vierem, Jeremias, para adorar, você não vai permitir eles entrarem, e vai dizer para eles: assim diz o Senhor, emendai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas. Não confie no templo, porque o povo confiava mais no templo do que no Senhor do templo. Eles diziam: templo do Senhor é este, porque eles acreditavam por ali em Jerusalém estar o templo do Senhor, nada haveria de acontecer, os inimigos não invadiriam. Mas Deus está trazendo um alerta, Deus está trazendo a palavra: é tempo de conserto, é tempo de mudança, é tempo de se voltar para Deus. Mas vai dizer que esse povo é um povo de coração obstinado, esse povo não dá ouvido. Pelo contrário, a palavra de Jeremias está suscitando ira, a palavra de Jeremias está suscitando inimigos. Vai dizer que até o povo onde ele nasceu, na cidade de Anatote, está conspirando contra a vida de Jeremias. Até a sua família sanguínea também está tratando de matar Jeremias. Tamanha palavra que Jeremias está trazendo, e Deus está agora falando com Jeremias, e vai dizer que o mal está sendo levantado do norte, e vai levar este povo, e a história vai trazer a narrativa. E assim diz o profeta Daniel no capítulo 1, versículo de número 2, que no ano 606 o Senhor vai entregar o rei Joaquim nas mãos de Nabucodonosor e parte dos utensílios. Preste atenção no que eu vou dizer: não foi Nabucodonosor que entrou e conquistou. O texto está dizendo que a mão do Senhor entregou Judá, entregou Joaquim, entregou parte dos utensílios na mão deles. Não foi Nabucodonosor que venceu, foi o Senhor que entregou. Aleluias. A ordem de Deus agora para Jeremias é: porque nesse momento em que Judá é entregue na mão de Nabucodonosor, a primeira leva de cativo vai ser levada para a Babilônia. E dentre a primeira leva de cativo está a nata da sociedade, está os nobres, está aqueles que pertencem à classe maior de Judá. E dentre ela vai o profeta Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego, e parte dos utensílios da casa do Senhor. E a palavra que Deus agora manda Jeremias profetizar é: vocês devem se submeter ao jugo de Nabucodonosor. Vocês agora têm que estar debaixo do jugo deles. Mas vai dizer o profeta Ananias, um falso profeta, dizendo: não podemos nos subjugar à Babilônia. Daqui a 2 anos o Senhor trará de volta os cativos e parte do utensílio. Mas o Senhor manda Jeremias dizer para o profeta que é falso, chamado Ananias: esse ano mesmo tu vai morrer, porque tu falaste contra o próprio Deus e falaste aquilo que ele não mandou falar. E naquele mesmo ano Ananias vai falecer, Ananias vai morrer, e ele vai agora, Jeremias, liberar a palavra, e o cativeiro vai durar 70 anos. E aí ele vai escrever uma carta para os cativos que lá estão, dizendo: ei, vocês devem orar por essa cidade para onde vocês foram transportados, vocês devem edificar casas, vocês devem casar e dar-se em casamento, vocês aí devem orar pela paz dessa cidade, porque havendo paz na cidade, você
vocês também vão ter paz, porque eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte. Glória! Eita! Oh Deus! O que o Senhor está dizendo é o seguinte: eu não estou levando vocês para o cativeiro como lixo para ser queimado, não. Eu estou levando como ouro para ser purificado. Aleluia. Glória. Aleluia! Porque assim como um pai disciplina o filho, assim o Senhor está disciplinando a nação. Aleluia! Porque quando Judá retorna do cativeiro, não se ouve mais falar em idolatria. Porque o Senhor tratou com o povo. Aleluia. E observe aqui, que no ano de 597, Nabucodonosor vai cercar novamente Jerusalém e vai levar a segunda leva de cativo. E nessa segunda leva vai o profeta Ezequiel, que vai estabelecer residência junto ao rio Quebar. 10 anos depois, há um terceiro cerco, vai ser levada a terceira leva. Só que nesse terceiro cerco, Jerusalém vem ao chão. Os muros são derrubados e queimados. O templo é destruído. Aleluias. Crianças morrendo de fome, velhos morrendo, sendo pisoteados. Ei, vida sendo morta à espada. Vai dizer por quê? Porque eles não se submeteram ao jugo do rei da Babilônia, porque era a ordem do Senhor. As crianças, foi lido aqui no Salmo 137, os seus inimigos pegavam as crianças e davam contra a pedra e matavam as crianças. E agora, aqui no Salmo de número 137, quem está falando é alguém que está vivendo cativeiro. Observe que o salmista vai dizer: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Eles foram levados para o cativeiro e agora eles estão lá chorando, eles estão lamentando, estão trazendo a lembrança os momentos que eles viveram na cidade de Jerusalém. O salmista aqui me mostra que ele ainda está preso no seu passado, porque o verbo aqui está dizendo: assentávamos, chorávamos e lembrávamos de Sião.